Boa tarde. Nós vamos dar seguimento às reuniões mensais do Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular. Só um momento. O Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular. Hoje, a gente convidou para um tópico bastante importante o Dr. Guilherme Asbeck. Então, eu vou só falar algumas coisas do núcleo e depois deixar para o Zerati conduzir. O que eu gostaria de reforçar, né, dessa vez veio o Asbeck, a gente tem convidado todo mundo, eu volto a reforçar o convite para que tragam casos clínicos, seja do hospital ou não, mas de interesse para discussão, que tragam temas de discussão que queiram apresentar, ou mesmo que não queiram, que sugiram para que a gente possa tentar adequar o núcleo às demandas do corpo clínico do hospital. Mesmo que não sejam pessoas da especialidade, a gente vai tentar encontrar atender essa expectativa. Então, eu reforço esse convite de novo, eu sempre faço isso no começo e no final da reunião. Zerati. Então, deixa eu começar, né, mais uma reunião. O tema é o tratamento da síndrome da veia cava superior associada a catéter. A gente tem um privilégio aqui nessas reuniões que a gente sempre tem amigos, né? Hoje não é diferente, de maneira bastante especial. Até tem o Guilherme Asbeck, né, que vai dar aula sobre o tema, e os convidados para debater, né? O Guilherme, que é doutor em cirurgia pela Faculdade de Medicina da USP, médico do Corpo Clínico do Sírio, né, da cirurgia vascular, e diretor do Departamento de Cirurgia Vascular do AC Camargo. E os debatedores, né, o Walter Campos Júnior, que é da comissão diretora do núcleo, né, e doutor em cirurgia também pela Faculdade de Medicina, cirurgião vascular aí conhecido do hospital. E um prazer enorme receber o Túlio, né, Eduardo Pfiffer, que é o oncologista do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, para ajudar nessa discussão sobre esse assunto. A palavra é sua, Asbeck, pode compartilhar a tela, começar. Obrigado aí por estar participando aí com a gente. Bom, obrigado a vocês, obrigado pelo convite aí do núcleo, obrigado aí a você, Zerati, ao André, ao Mauro, ao Walter e também ao Túlio aí por estar participando aí dessa tarde, né? Então, eu gostaria eu vou abordar esse tema, que é o tratamento da síndrome de veia cava superior associada a catéter. Inicialmente, peraí que eu estou tentando passar. Agora sim. Então, é meu conflito de interesse. Bom, inicialmente eu gostaria de abordar o tema falando um pouco de trombose associada a catéter, né? Alguns autores, quando classificam a trombose associada a catéter, já colocam já a bainha de fibrina que existe aí após a colocação do implante do catéter como uma fase inicial, né? Também lembrar que existe o trombo oclusivo do lume do catéter, levando à disfunção, e a trombose mural, de fato, a propriamente dita, que pode levar a uma trombose venosa profunda e a tromboflebite, né? Do ponto de vista fisiopatológico, a gente sabe que já existe, a partir do momento que você coloca um catéter, tem uma deposição de fibrina e crescimento celular na superfície do catéter, né? Além disso, a presença do catéter vai levar a uma redução de fluxo, essa redução de fluxo pode levar a um turbilhonamento e ser um fator aí também predisponente ao aparecimento da trombose, né? Além disso, o próprio movimento do contínuo do catéter no interior do vaso pode levar ao quê? Principalmente na extremidade, a erosões na parede do vaso. Essas erosões podem levar a um processo inflamatório e a uma estenose do vaso que pode levar a uma trombose. E a própria lesão endotelial, quando você faz o implante do catéter, né? Existe uma cicatrização que pode levar a uma certa constrição do vaso e redução do lume, aí para finalmente formar aí a trombose mural ou de ponta de catéter. Com relação à incidência do tromboembolismo venoso associado ao catéter, a gente sabe que essa incidência do tromboembolismo venoso sintomático é variável de 1 a 5%. Nesse trabalho que o Zerati participou em 2004, lá do AC Camargo, a gente levantou 519 hipóteses, a gente verificou que tinha 4,23% de tromboembolismo venoso sintomático. Já quando você faz uma busca ativa, essa incidência aumenta. Alguns trabalhos descrevem até 41% na flebografia, 19% no ultrassom Doppler.
sendo que a minoria desses trabalhos aí com a minoria oclusiva do tromboembolismo. A gente sabe também que o catéter de PICC parece ter uma maior incidência da trombose associada a catéter frente ao catéter de porte, né? Esse autor, Itkin, em 2014, ele descreve 72% de incidência quando realizou duplex scan no 28º dia após o implante do PICC. Isso falando em paciente oncológico, né? Já esse outro autor, ele compara os PICCs e os portes, né, e mostrando menor complicação e taxas de trombose, nenhuma taxa de trombose associada ao porte, 25% associada ao PICC. Com relação aos fatores de risco para trombose associada a catéter, esse autor descreve alguns fatores relacionados à própria presença do catéter e relacionados aí ao paciente. Relacionados ao paciente, como a gente sabe, um paciente com câncer, ele, quando tem uma doença metastática, dependendo do tipo de tratamento assim, implementado, ou se esse paciente está numa terapia intensiva ou internado, você vai aumentar o risco, né? E lembrar que, com relação aos catéteres, como a gente já falou, o PICC ele tem uma maior incidência, né? Parece, em relação aos outros tipos de catéter. Com relação ao acesso, a gente sabe que existe uma tendência de ter um aumento da incidência nos pacientes que têm o catéter na veia femoral, né? A gente tem um trabalho agora que estamos publicando comparando o jugular com o subclave, a gente ainda não tem dados. Sabemos que o diâmetro do catéter também pode ser um fator preponderante com relação aí quanto ao aumento do tamanho, diminui aí o fluxo ao redor do catéter, podendo existir aí um fator predisponente à trombose. E o posicionamento, aqui é importante para a gente sabe que quando você tem um posicionamento proximal na veia cava superior, você tem um aumento do risco frente ao posicionamento que seria o adequado, ou seja, na porção distal ou na transição cavo-atrial. Com relação ao quadro clínico, né, a maioria desses pacientes são assintomáticos, mas essas manifestações vão desde manifestações locais até a própria síndrome de veia cava. Claro que você pode ter disfunção do catéter ou infecção associada. Com relação ao tratamento da trombose associada a catéter, propriamente dita, ela vai visar o quê? Redução do sintoma, prevenir a extensão do trombo e prevenir a oclusão do vaso. Praticamente os guidelines falam a mesma coisa, que esse catéter, apesar de não ter um nível de evidência alto, porque são poucos os trabalhos que abordam o tema, mas eles colocam que esse catéter não deve ser removido se ele estiver funcionante, bem posicionado e não infectado. E o que acontece? Você pode manter o catéter desde que esteja funcionante nesses critérios e anticoagular esse paciente. Se você decidir por retirar o catéter, o prazo mínimo de anticoagulação que você deve deixar é por 3 meses. Esse é o guideline da CCP de 2016. E aqui outro guideline que fala a mesma coisa, da ITAC, né? E também o guideline da International Society of Thrombose and Hemostasis, que tem a mesma aí, conduta em relação a esse tipo de trombose. O problema é que vamos dizer, esse tratamento, frente a esse tratamento, pode levar a oclusões crônicas, né? Isso pode comprometer acessos futuros, né? Então, a gente tem que individualizar o paciente, a gente tem que ver se esse paciente vai precisar de um acesso, e a gente tem opções a mais do que simplesmente anticoagular e manter o catéter. Claro, você pode retirar o catéter, mas você pode lançar mão também da fibrinólise e a fibrinólise com tratamento endovascular. Com relação à fibrinólise em tromboembolismo venoso associado ao câncer, a gente tem alguns casos no Hospital AC Camargo. Esse piloto foi apresentado no Congresso Pan-Americano, que a gente comparou os pacientes que foram submetidos à fibrinólise, que tinham a síndrome de veia cava, frente aos pacientes que tinham fibrinólise e câncer, nos pacientes que tinham trombose de membro inferior. E a gente verificou que esses pacientes tratados com a síndrome de veia cava, todos estavam vivos após 24 meses. Então, isso nos ofereceu mais um substrato para continuar aí tratando, eventualmente, esse paciente, aí, colocando essa como uma opção de tratamento nesse paciente com uma síndrome de veia cava. Na nossa prática clínica, o que a gente considera é que tem 3 tipos de trombose associada a catéter. Um é a trombose do vaso de inserção, propriamente dito.
Outra trombose da extremidade do átrio, onde você tem um trombo na ponta do catéter. Então, ambos a gente trata com a manutenção do catéter e anticoagulação. E os trombos de vasos centrais, como na síndrome de veia cava, que a gente vai abordar. Falando um pouco da síndrome de veia cava propriamente dita, ela foi descrita em 1757 por William Hunter, que foi esse senhor, e ele verificou na autópsia de um paciente que tinha um aneurisma sifilítico, essa compressão da veia cava, e aí associou isso aos sintomas desses pacientes. Então, por definição, obstrução mecânica por uma compressão extrínseca ou uma própria invasão da parede do vaso. Nos Estados Unidos, a importância está relacionada a alguns trabalhos, descreve até 15 mil casos por ano, claro, com sintomas e gravidades variáveis. É importante relembrar da anatomia, quando a gente fala da classificação, lembrar da veia ásicos e da hemiásicos, que são importantes vias de drenagem, né, colaterais, que são importantes também quando a gente classifica esses pacientes com a síndrome de veia cava. Então, o que a gente tem são a classificação descrita por Stanford e Dott, são 4 tipos. O primeiro tipo, você tem uma estenose, ela é menor do que 90% e não existe inversão de fluxo na veia ásicos. O tipo 2, essa estenose já é maior que 90%, também com manutenção de fluxo na veia ásicos, a mesma direção de fluxo. Já o tipo 3, aqui você tem uma oclusão completa, com inversão de fluxo na veia ásicos, e o tipo 4 é um tipo mais grave, onde você tem a oclusão total da veia cava, né? Também, eventualmente, oclusão das outras vias de drenagem, sobrando somente vasos colaterais, como o da parede torácica, e do sistema epigástrico mamário. As causas da síndrome de veia cava, como a gente já falou, infecção como uma possibilidade, como descrito por William Hunter, e praticamente o que existe são tumores, causas malignas e benignas, sendo que as causas malignas são as mais prevalentes, principalmente as neoplasias pulmonares, e as causas benignas estão relacionadas aí com maior frequência ao implante de catéteres e marca-passo atualmente. Com relação às causas, vocês observem aí esse dado, a história de malposição de catéter nesse estudo, 93% dos casos de obstrução de veia cava. Parece que existe uma maior incidência relacionada aos catéteres implantados na veia subclávia, também do lado esquerdo, e também, claro, como a gente já falou, a localização da ponta do catéter. Com relação ao quadro clínico, a gente tem uma apresentação que é bastante variável, né? Mas, basicamente, a maior parte desses pacientes tem o quê? Edema facial, edema de região cervical, pode existir dispneia, dilatação de vasos da região cervical, tosse, hemoptise, pletória facial, disfagia, entre outros. Esse score aqui foi descrito por Kish em 93, e ele descreve esse score para ajudar um pouco na classificação e vamos dizer, na conduta desses pacientes. Então, ele aborda sintomas neurológicos, sintomas torácicos, sintomas faciais ou nasais e dilatação venosa, e dá uma pontuação para cada um deles. Com relação aí a essa pontuação, quando menor do que 4, o tratamento é conservador, que teria uma efetividade adequada. Mas, quando maior que 4, você teria que pensar num tratamento mais agressivo. O tratamento clínico, então, entre outros, além da anticoagulação, o uso de corticoides, suplementação de oxigênio, cabeceira elevada, restrição hídrica e uso de diuréticos como medidas de suporte. Mas a gente tem que lembrar nesses pacientes que tem uma classificação, uma apresentação clínica mais grave, que a gente tem que pensar num tratamento mais invasivo, que pode ser endovascular ou aberto. Com relação a tipo de tratamento, quando você tem um tipo de classificação de Stanford de 1 a 3, é praticamente indicativo do tratamento endovascular, eventualmente também para alguns casos de classificação do tipo 4. E quando você tem o tipo 4 com uma fibrose mediastinal, aí sim você teria que pensar em lançar a mão de uma cirurgia aberta.
com relação à comparação de ambas, entre a cirurgia endovascular e cirurgia aberta, quando a gente fala de patência, a patência primária, o que chama atenção é que até 3 anos, a patência primária de ambos os grupos foi semelhante. E alguns artigos, tem um artigo de revisão descrevendo que abordou os pacientes submetidos à cirurgia aberta, cerca de 20% deles tiveram que ser reoperados na mesma internação. É algo que chamou bastante atenção aí quando a gente vai ler esses estudos, principalmente esse que é o trabalho de revisão aí mais recente. E o que ele coloca é que, com relação à patência, quando você avalia esses pacientes até 24 meses, a patência da veia cava, após um tratamento aberto ou endovascular, é a mesma. Associado a você ter, no tratamento endovascular, ser menos invasivo, sendo a terapia de escolha aí para essa síndrome de veia cavas benignas, né? Claro que é importante você ter um segmento regular e pensar que, eventualmente, você vai precisar de reintervenções aí a longo prazo. A gente sabe que o tratamento endovascular ele vai causar um rápido alívio dos sintomas, né? A dor de cabeça geralmente tem alívio imediato, edema de face umas 24 horas e edema de tronco e membros superiores ao redor de 72 horas de melhora. Quando a gente fala de objetivo no tratamento, o que a gente vai querer? A gente vai querer um fluxo anterógrado adequado, tá? A ausência, e mais importante, é você fazer com que venha assumir a rede colateral, de circulação colateral, ou seja, não visualize mais aquele ásigos ali na sua flebografia, né? Além disso, tentar fazer com que ocorra uma abertura adequada daquela cintura fibrótica com o balão. E se você tem uma trombose que se estende para ambos os lados, se você conseguir recanalizar um dos lados, por exemplo, uma jugular, já seria suficiente. Alguns elementos que são essenciais no tratamento seria o diâmetro e o recolhimento elástico, né? Quando a gente fala do tratamento endovascular. A gente tem que lembrar que a venografia, você vai ter o quê? Você tem mudanças da pressão intratorácica, que a qual pode modificar o diâmetro do vaso. Então, ela vai subestimar o diâmetro do vaso. Motivo pelo qual a gente, em nosso serviço, recentemente, a gente já tem utilizado o ultrassom intravascular, que vai possibilitar ter um diagnóstico e tratamento e fazer a medida adequada do diâmetro do vaso para a gente escolher o balão mais adequado, o balão e, eventualmente, se for o caso, o stent mais adequado. E também possibilita aí o controle pós-tratamento. Com relação ao recolhimento elástico, alguns trabalhos abordam o tema. A taxa de recolhimento elástico nesse estudo, que está relacionado a pacientes dialíticos que tinham estenose central e foram tratados, tiveram uma taxa de 15%. Chama a atenção que eles não tiveram associação com a presença do recolhimento elástico com perda de patência nesses pacientes tratados. É importante usar sempre um balão de alta pressão, que quando a gente fala de taxa de patência do balão convencional, o balão de alta pressão vai nos oferecer uma taxa de patência muito maior e muito melhor durante o segmento, de 77% a 85% em 17 meses e 44% em 3 anos. Esse autor ele descreve a experiência dele com o uso de balão e, para alguns casos, o uso do stent. O stent ele preconiza o uso quando existe estenose residual ou ainda existe um fluxo para o colateral, apesar do balonamento com o balão adequado. Ele preconiza o diâmetro, usar um oversize no stent de 10% a 20% e sempre pensar em balonar as porções distais do stent e evitar balonar no centro do stent para evitar migração. Ele teve quase cerca de 20% de recorrências com 2 complicações. Então, quando a gente fala de stent, é importante isso, né? Pensar em utilizar somente em estenose residual grave ou quando você tem uma recorrência num período menor que 3 meses, né? A literatura é conflitante com relação à patência primária, pode dificultar as reabordagens e lembrar que você pode ter uma estenose por uma proliferação neointimal.
lembrar que você tem uma patência que é semelhante, como a gente vê aqui, quando você compara a angioplastia e o stent, você tem taxas de sucesso semelhantes, taxas de patência primária semelhantes, também taxas de patência primária assistida semelhantes, com durabilidade de acesso semelhante. Complicações existem, né, como a gente já viu nesses estudos, sendo que o edema pulmonar seria uma complicação possível. Se acha que pode ser devido a esse aumento de retorno abrupto do retorno venoso, e aí não existiria uma compensação cardíaca causando uma dispneia e uma hipóxia nesse paciente, né? Então, o ideal é você sempre pensar em colocar esse paciente no primeiro pós-operatório em unidade de terapia. E também lembrar de algumas complicações relacionadas ao dispositivo, né? Ao angiojet, que pode existir uma hemoglobinúria, né? E também a migração do stent. Lembrar que se for fazer um kissing stent, sempre liberar de ambas as femorais para você ter o quê? Vamos dizer, uma ancoragem adequada nas inominadas para depois liberar a porção final na veia cava. Lá no nosso Camargo, a gente tem uma casuística que eu vou mostrar para os senhores. A gente utiliza como critério de inclusão e exclusão os critérios que estão descritos no ATTRACT Trial para a utilização da fibrinólise química. Então, na admissão, esse paciente sempre anticoagulado, avaliamos o risco de sangramento e sempre solicitamos uma ressonância de crânio. Então, os procedimentos frente aos materiais aí que a gente utiliza com o AIVUS e com os balões, esse paciente sempre foi para a UTI no primeiro pós-operatório. Casos eventuais, a gente utilizou a fibrinólise na UTI, na terapia intensiva, e lembrar que esses pacientes sempre acabam sendo anticoagulados na alta. A nossa técnica que a gente utiliza atualmente é tentar ver se a gente consegue sempre fazer por sedação, porque durante o balonamento, se você tiver dor, você tem que pensar na possibilidade de ruptura. O acesso, a gente sempre tentar ter o acesso pelo catéter e pela femoral. A heparinização, atravessamos a lesão, realizamos ultrassom endovascular, aí realizamos o quê? Com o dispositivo de aspiração do trombo, a gente faz a aspiração do trombo, como a gente pode ver nesse vídeo, né? E aí, a partir daí, ultrassom, após a aspiração do trombo, ultrassom intravascular, para fazer a medida distal e proximal. E aí, a gente faz uma coisa que é super importante, que é descrito, para evitar aí a ruptura do vaso, fazer um diâmetro sequencial. Não dá para a gente utilizar um balão só, a gente tem que ir do menor até o balão alvo, que a gente visualizou aí no ultrassom intravascular. Então, o que a gente tem são 14 pacientes de 2013 a 2021, uma idade média de 56 anos, 12 pacientes de sexo feminino, o IMC de 29, a maioria desses pacientes tinha uma neoplasia gastrointestinal. Nenhum desses pacientes tinha um corona de alto risco para trombose. 70% dos pacientes estavam em tratamento ou de quimio ou de hormonioterapia, e todos os pacientes tinham um KISH maior ou igual a 4. Os tempos de sintoma, 70% tinha até uma semana, 70% tinham o tipo 3 de Stanford. Então, a gente realizou como técnica fibrinólise mecânica, utilizando o angiojet em 5 casos e o índico nos casos restantes, fibrinólise farmacológica em 3 casos e o stent em 6 casos. Então, atualmente, a nossa utilização é a aspiração com índigo penumbra, ultrassom intravascular e angioplastia com balão de alta pressão. A gente conseguiu um sucesso imediato em 85% dos casos. É importante aqui visualizar os 2 casos de insucesso. Claro, o tempo de trombose era maior que 30 dias, isso dificulta, mas algo que acho que foi preponderante é a perda do acesso. Ou seja, se pensou em tirar o catéter prévio, e isso causou a perda do acesso e a gente acabou não conseguindo passar a lesão. Esses 2 casos a gente não conseguiu passar a lesão com guia. Com relação às complicações imediatas, a gente teve um caso de elevação da creatinina, né, pela utilização do angiojet, e a maioria desses pacientes foram anticoagulados com a rivaroxaban. Com relação à recorrência, a gente tem 4 casos com segmento maior que 24 meses, um caso com segmento de 8 meses, 2 casos
6 meses de 6 meses de acompanhamento, de follow-up, desculpa, 6 meses de acompanhamento e 3 casos menor do que 3 meses e 2 óbitos. E não tivemos nenhuma recorrência nesses pacientes aí que a gente acompanhou. Então, eu queria mostrar só 2 casos, já estou terminando. Esse é um dos casos, uma trombose extensa aí da veia cava. Então, a gente conseguiu canular esse paciente e a gente faz ultrassom endovascular para visualizar o que? Você está vendo aqui a luz do vaso. Isso é importante, é super interessante. Depois que você vai fazer a trombectomia, você consegue fazer uma medida acima e abaixo. Aqui está o local de estenose, né? E acima e abaixo do local de estenose, para você possibilitar aí a escolha do balão-alvo. Então, aí, a partir do momento que você tem um balão-alvo, a gente começa com um balão menor. Aqui a gente teve uma outra angiografia, flebografia, desculpa, com melhora do quadro. E... Peraí, agora sim. E aí a gente progride o balão com essa angioplastia sequencial até o balão que a gente tinha preconizado a partir da medida do IVUS. E aqui, o aspecto final, vocês verificam que não existe mais a circulação colateral. Outro caso que eu gostaria de mostrar para vocês é esse paciente aqui. É um paciente que tinha uma trombose de veia cava inferior só da catéter. Aqui o catéter, não sei se vocês conseguiram visualizar, eu vou voltar de novo. Então, o catéter ele foi colocado, só que aquele catéter ele parecia numa posição adequada no anteroposterior, mas ele estava na veia cava inferior. É uma paciente que tomava letrozol, o catéter tinha sido implantado em maio de 2020, então ele tinha edema, e o quadro clínico é edema bilateral há 7 dias. Então, o que a gente realizou puncionamos ambas as safenas parvas, a gente tentou realizar aspiração com esse dispositivo índigo sem sucesso, e aí a gente optou por deixar 2 catéteres multiperfurados, e aí a gente mandou ele para a UTI com o uso do RTPA a 0,5 miligrama por hora por 12 horas. Isso aqui era o aspecto da flebografia, injetando aí das femorais, não aparecia nada da veia cava. Esse paciente, então, a gente colocou na sala após essas um pouco mais de 12 horas. Então, a gente teve o quê? Uma recanalização parcial, como a gente vê aqui, da veia cava. E aí, a partir daí, a gente utilizou, aí sim, como a gente não tinha tido sucesso com o dispositivo índigo, a gente utilizou o dispositivo de trombectomia Angiojet, associado um pouco mais de fibrinolítico, 10 miligramas, e angioplastia. E a gente conseguiu um resultado razoável, satisfatório. E aqui, a imagem de ambas as ilíacas, do lado esquerdo e do lado direito. Claro que a gente gostaria de ter uma recanalização maior, mas a gente já tinha extrapolado a quantidade de pulsos do Angiojet e também a quantidade de fibrinolítico. Então, para concluir, o tratamento, a nosso ver, o tratamento endovascular é o tratamento de primeira escolha, nesses casos com apresentação clínica e mais exacerbada, né? É um tratamento que se mostrou eficaz e seguro, e a gente, pelos dados de literatura, mostra-se menor morbidade que o tratamento aberto. E eu corroboro as observações desse autor, que fala que os esforços devem ser feitos para a gente recanalizar veias centrais ocluídas, ao invés de simplesmente sacrificar a via de acesso. A gente sabe que quando a gente tem uma síndrome de veia cava associada a catéter, a gente tem que pensar em retirar somente esse catéter quando a gente cruzar a lesão com guia. É o que aconteceu naqueles 2 casos que a gente não conseguiu tratar esse paciente da maneira endovascular, porque não conseguimos cruzar a lesão. E lembrar do tratamento clínico, que a gente também tem feito em alguns pacientes, mas o que chamou a atenção quando a gente está levantando esses pacientes é que 40% tiveram alguma piora durante o tratamento. Obrigado a todos e estou aqui disposto a debater. Obrigado ao núcleo da cirurgia vascular do Sírio. Obrigado, Yazbek. Parabéns pela apresentação. Convocar, então, passar a palavra para o primeiro debatedor, né, que é o Dr. Walter Campos Júnior. Walter, a palavra é sua. Parabéns, Yazbek. Você falou muito das coisas que aparecem no meu ambulatório do HC. E a gente tem tido muitos casos de síndrome de cava superior lá pelo uso de catéter, principalmente
pacientes renais crônicos que usam catéter de Scheile, que é um catéter para ficar alguns dias ou semanas, por 3 meses, 6 meses, que é muito pior que o Permicate, que tem um material um pouco mais maleável, né? E esses pacientes muitas vezes vêm com queixa de dispneia. Isso daí é por edema de traqueia, de glote, né? E esse paciente dorme sentado, é uma judiação, assim, é um sofrimento. Então, a gente tem feito essas angioplastias. Muitas vezes a gente não consegue permear, porque você não consegue ultrapassar a lesão. A gente tem 3 casos lá que a gente acabou fazendo aberto. Um foi o Nelson Delutia, que fez um axilo femoral, uma paciente que tinha uma fístula arteriovenosa com edema de face e falta de ar, edema de membro superior com a fístula, mas teve uma infecção, teve que ir para uma cirurgia aberta. Aí eu entrei com ele, a gente fez um júgulo atrial, que é uma opção cirúrgica aí. Mas é lógico que o melhor é sempre por angioplastia. Essa paciente a gente não conseguiu recanalizar por angioplastia. Teve um paciente que eu fiz um axilo femoral também. E eu lembro de um outro paciente que eu entrei com o Eduardo Aguiar, há uns 25, 30 anos, que a gente fez um júgulo atrial devido a uma radioterapia de tórax. Então, normalmente a gente não pega tanto câncer por compressão. Você falou da fibrose mediastinal também, né? E a gente tem que lembrar que, na verdade, você vai indicar só para aqueles casos mais graves, que o paciente tem dispneia, edema cerebral, né, que pode dar até alterações neurológicas no sistema nervoso central por piora do retorno venoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi que você faz trombectomia. Boa parte desses pacientes são pacientes crônicos, né? Aí, normalmente, a gente não faz trombectomia, a gente já vai direto para a dilatação. Como que é esse negócio da trombectomia? Quando o paciente tem uma história mais aguda, é isso? Para você ter ideia, você viu que 70% tinha uma história de uma semana, né? Ele tinha uma piora do quadro. Provavelmente, com certeza, deveria haver uma fibrose naquela região, e aí acabou, deu um start, formou, trombosou a veia, e aí ele teve uma piora clínica, né? Então, a gente sempre deixa em sala o dispositivo de trombectomia, né? Eu tive alguns casos que eram casos, claro, quando você tem um caso tumoral, propriamente dito, só tumor, e você vê aquela cava afilada, aí você acaba não necessitando, né? Mas esses casos com catéter, comumente tem uma possibilidade alta de ter algum trombo ali. Então, acho que vale a pena você ter isso em mãos. A verdade é que a gente tem usado mais esse dispositivo índigo, porque ele dá menos bradicardia. Que quando o angiojete, quando você está passando lá na cava, os primeiros casos a gente usava o angiojete. Você tem que tomar muito cuidado, que você vai pedir para o anestesista colocar um monitor bem alto para você ficar escutando o monitor, porque você vai ouvindo o barulho da bradicardia, aquilo bradicardizando, você tem que parar a aspiração, porque senão esse paciente acaba entrando em assistolia, é uma arritmia grave, né? Outra coisa, Yasvek, bom, inicialmente a gente usa balão na veia inominada, se tiver recoil no ato, você coloca um stent. Na cava superior, a mesma coisa, né? Se tiver normalmente na cava superior a gente acaba colocando stent, né? Porque a chance de recoil é muito alta, né? Na cava superior. E que stent que você tem usado para esses casos que você coloca? Os casos que a gente colocou, a gente colocou no começo, a gente estava colocando Palmas quando era só da cava, que era aquelas estenoses curtas, né? Você conseguia aspirar todo o trombo e deixar somente aquela estenose, a gente colocava Palmas. Teve 2 casos mais recentes que a lesão ela se prolongava ali para as inominadas. E aí, um deles a gente colocou um all stent e o outro a gente acabou usando aquele stent V-novo. Então, mas assim, o que a gente tem visto é que esses últimos casos, praticamente os últimos 6, 7 casos, a gente não precisou usar stent.
se tiver um AIVUS, tiver um balão de alta pressão e fazer essa angioplastia sequencial, a gente acaba conseguindo aí uma recanalização. Você não precisa deixar a veia cava com aquele diâmetro ideal. É aquilo, você resolveu a cintura e diminuiu ali, sumiu a circulação colateral, já estaria suficiente para você parar o procedimento e evitar, assim você evitar um risco para esse paciente. Isso já vai ser suficiente para você melhorar a parte clínica dele. Só complementar um pouquinho, André. Outra coisa importante, uma complicação importante desse tipo de procedimento é a rotura do vaso, né? Tem um estudo, eu acabei fazendo um capítulo de complicação disso, 2 capítulos sobre esse assunto. Tem um paper que o autor ele faz escalonado, mas ele faz angioplastia com um balão menor. Depois de 3, 4 dias, ele faz uma outra angioplastia com medo de rotura. E uma coisa importante é a rotura da cava superior, né? Eu nunca tive, graças a Deus, eu acho que é mais raro, mas pode ter. E a rotura da cava superior, onde o pericárdio dá uma reflexão, que a cava superior é intrapericárdio, isso daí leva a tamponamento cardíaco e óbito, né? Outro dia um colega me ligou, ex-residente do HC, um cara excelente, estava fazendo angioplastia de cava. Falou, o paciente chocou e tal. Eu falei, tem achatamento do QRS? Eu falei, faz um ecocardiograma e chama a cirurgia cardíaca. E era um tamponamento cardíaco mesmo. Então, quer dizer, é uma coisa que você precisa pensar. Você vai fazer uma angioplastia de cava superior. E outra coisa, eu acho que você ou faz inicialmente um stent revestido, que a gente já fez isso, ou então, se você for usar um stent com boa força radial, que você tenha um revestido na sala, porque você pode resolver de uma maneira não cirúrgica aberta, né? Eu acho que isso é importante, você ter um revestido na sala também. E outra coisa que é importante é quando você tiver algum sinal, alguma suspeita, não tirar o balão. Progride o balão para frente e depois você tenta puxar o balão. Você tem que fazer qualquer manobra. Progride o balão para a cava inferior, alguma coisa assim. E aí depois, se você tiver que fazer, quando você fizer a flebografia, se mostrar de fato extravasamento, você puxa o balão. Se você tirar o balão, aí você perdeu. Você está entendendo? Você perdeu o acesso. Porque a cava já estava ocluída. Então, você deixar o balão fechado lá, não vai ter nenhum problema. Sim. Fala, André. Eu tô ouvindo. Primeiro, parabéns. Acho que foi excelente a apresentação, excelente o trabalho de vocês. E o Yazbek, ele fez uma introdução muito boa e passou por vários tópicos importantes que são bons para discussão. Eu não vou nem... Eu vou só citar, mas não vou discutir ainda, vou deixar isso para depois, senão a gente vai roubar muito o tempo do Túlio, mas porque vão passar pelas coisas dele. Então, assim, você mesmo já salientou, a gente tem algumas situações muito diferentes nesses pacientes. Eu acho que isso se falou, mas ficou meio perdido. Quer dizer, você tem o doente da insuficiência renal, ele é diferente do doente oncológico. É por isso que o Túlio está aqui, inclusive. Então, isso foi passado, depois a gente pode discutir mais. A outra coisa que se passou, que me pareceu também, é um tratamento bastante agressivo ou liberal, né, nesses critérios do Kish, né, que é maior que 4. Maior que 4, a gente vê um monte desses doentes que acabam melhorando a médio prazo, às vezes até a curto prazo. Eu acho que o Túlio também vai ter essa experiência. Depois a gente pode falar para a parte técnica dessas roturas. Eu, infelizmente, tive uma, então eu posso dar uma visão do que é aquilo no momento agudo. Assim, e a outra coisa que é muito diferente é a trombose aguda da cava superior com a estenose crônica. São duas coisas diferentes. Eu concordo que você pode ter trombose aguda em cima do estreitamento prévio no doente que usa catéter cronicamente, mas você tem a trombose aguda no doente que não tem isso. Então, eu acho que esses doentes são muito diferentes. Por isso que eu achei só que é um pouquinho liberal essa história do Kish, porque você tem doentes muito sintomáticos,
está aqui o Júlio também, que pode dar o depoimento dele, com trombose de veia cava, que depois ficam praticamente normais. Acho que o Túlio também pode falar isso. Então, só para pincelar e aí a gente aquecer a discussão. Túlio, você quer começar a debater a sua parte? Quer dizer, é outra visão aqui. A gente até agora foi cirurgião vascular, né? E agora é um oncologista clínico que tem outra visão, lança a mão de outras coisas, né? Principalmente quando é tumor, que ele pode regredir a compressão extrínseca. Acho que a gente pode ouvir. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estar aqui debatendo um tema que eu acho super interessante, né? E entre amigos, e uma discussão super saudável e produtiva para todo mundo. Parabenizar o Guilherme pela aula e pela ótima revisão que ele fez. E síndrome de veia cava superior é sempre um tema que eu sempre gostei muito, né? Sempre me despertou muito interesse pela própria propedêutica, né? Quando a gente pega um paciente com síndrome de veia cava superior pela primeira vez com um quadro clínico bem estabelecido, é algo inconfundível e que pela própria propedêutica não cabe muito diagnóstico diferencial, né? E a gente corre para pegar um interno, um residente, para compartilhar o quadro clínico para aprender junto. Certamente, como foi bem comentado, uma boa parte das síndrome de veia cava superiores acontece em paciente oncológico, né? E pela própria neoplasia de base, obviamente, e pelo uso frequente de catéteres, né? E uma questão que, do ponto de vista oncológico, obviamente, é muito relevante é tentar entender, primeiro, qual é o tipo de doença que o paciente tem do ponto de vista oncológico, né? Então, a doença que tem chance de responder ou não, e qual é o momento do tratamento e da evolução clínica do paciente, né? O paciente, no início da sua jornada oncológica, com prognóstico bom, com boas opções terapêuticas, com taxa de respostas reais disponíveis, é um paciente que já está na quinta, sexta linha de tratamento e, eventualmente, está se aproximando da fase final de vida. Então, obviamente, sempre que a gente fala de intercorrências clínicas e paciente oncológico, a gente tem que levar em causa a doença de base, do ponto de vista oncológico, que tipo de tumor, o germinativo responde, o linfoma sim, o sarcoma menos, e qual fase do tratamento que o paciente se encontra, né? Isso sempre são questões extremamente relevantes e, obviamente, muitas vezes a gente entra num outro tipo de tratamento, que o Guilherme falou muito bem do endovascular, mas são as obstruções pelo próprio tumor, né? Que são cirurgias, eventualmente tratamentos cirúrgicos extremamente delicados de remover e fazer uma situação tumoral do mediastino, que são muitas vezes dramáticas, inclusive. Uma coisa que me chamou a atenção, Guilherme, é o seguinte: se a gente considerar que a síndrome de veia cava superior, especialmente esses pacientes que foram para tratamento endovascular, é uma forma de trombose venosa profunda mais grave, né? Um pouco mais rara, menos frequente, porém mais grave, potencialmente mais grave que a trombose venosa profunda de membro superior e inferior. O que me chamou a atenção é que a maior parte dos pacientes que se apresentou na casuística do AC Camargo, vocês trataram depois de rivaroxaban e não com enoxaparina, né? E eu queria entender quanto você se sente confortável por isso, considerando que a síndrome veia cava superior é uma trombose venosa profunda mais grave, menos frequente do que as tromboses de membros superiores, por exemplo. Legal, Túlio. Não, então, o que nesses casos, o que eu tinha apresentado é que eles, após o tratamento da síndrome de Cava, de fato, se preconizou a alta com o DOAC mesmo, com a rivaroxabana, né? A gente tem uma casuística grande em relação a esses pacientes que um trabalho de vida real que o Bruno ele publicou de 400 pacientes com uma eficácia e segurança bastante razoável. Assim, claro que é um tipo de trombose, é um tipo diferente de trombose. A gente ainda não tem dados. A gente está tentando fazer um trabalho junto com o Zerati lá do ICES para a gente ter dados com relação ao tratamento da trombose associada a catéter, comparar a enoxaparina com a rivaroxabana, o que seria aí se seria uma possibilidade com eficácia e segurança, mas de fato é o que você colocou. Quando você fala do guideline, o grau de recomendação é 2C, porque você tem muito pouco, você conta nos dedos os trabalhos que falam sobre trombose catéter e tratamento, né? Então, pode ser uma preocupação pertinente, de fato, né? Se você tem uma possibilidade de deixar esse paciente com a enoxaparina, é possível, mas assim, no nosso serviço a gente acaba não tendo essa possibilidade. Durante a internação, esse paciente fica com a enoxaparina, mas na alta a gente acaba deixando esse paciente com a rivaroxabana mesmo.
dependendo, claro, dependendo do tipo de tumor. Se o tumor é um tumor gastrointestinal, que tem maior risco de sangramento, a nossa tendência é ir para a apixabana. Eu queria fazer uma pergunta só. Acho que o André estava falando das diferenças, né, que tem de você tratar um paciente numa trombose aguda e um paciente numa trombose mais crônica. E tem uma terceira situação que, tecnicamente, acho que influencia, né, quando a gente vai escolher a forma de tratar, que o Túlio até comentou também, que é a trombose por compressão do tumor, né? Quando ele não está associado a catéter, aí 60%, 85% das vezes está associado a algum tumor intratorácico. Então, eu ia fazer uma pergunta para o Yazbek em relação a isso. Quando a síndrome de veia cava ela é provocada por compressão do tumor e não por trombose, se isso influencia na questão de passar ou não passar stent, e perguntar para o Túlio se quando essa compressão é para algum tumor que responda a quimio ou radioterapia, em quanto tempo a gente tem essa resposta aí de regressão do tumor com quimio ou com radioterapia, se dá para estimar esse tempo, pensando aí num paciente que às vezes pode estar aí numa emergência aí, né, com sintoma neurológico, respiratório, se quando o tumor ele responde à radioquimioterapia, se é em tempo hábil, né, para conseguir tirar esse paciente dessa emergência, isso é uma coisa mais demorada e a gente não deve aguardar e passar para o tratamento mais invasivo. Então, acho que eu vou começar do ponto de vista quando a gente fala nesses casos com tumor, eu preciso salientar também algo que, quando a gente mostrou aquele gráfico sobre a fibrinólise em paciente com trombose e câncer, todos os pacientes que a gente tratou, a gente foi conversar com um oncologista, a gente fez uma discussão multidisciplinar com relação aí à sobrevida desse paciente. Eu acho que esse paciente, dependendo da sobrevida dele, a gente não vai, e dependendo da apresentação, talvez você não compensa você colocar ele na sala para fazer um procedimento super invasivo, né? Do ponto de vista claro, se tiver um tumor, um paciente com muita sintomatologia, um tumor, vamos dizer que o oncologista fala, pô, já está na terceira linha de tratamento, não vai ter resposta, tal. Eu não sei, aí você tem que pesar muito bem com a família, individualizar bem esse tratamento e conversar com o paciente. Eventualmente, o que se preconiza nesses casos, apesar de você colocar um stent revestido, porque você não teria o crescimento do tumor pela malha do stent, né? Isso na teoria. Mas daí a você indicar um procedimento num paciente desse, eu acho que já fica muito fora. E assim, a gente... dos casos, eu conto nos dedos os casos que a gente colocou stent com paciente com tumor. A gente tenta encaminhar, o oncologista assumir o caso, tenta ir para quimio ou para rádio, para tentar ver se ocorre uma melhora desse quadro. Mas, claro, outra coisa que é assim, importante é que esse paciente que a gente tratou, todos esses que eu mostrei, a gente sempre fez um piloto, a gente interna esse paciente, a gente não interna e indica o procedimento no dia seguinte. A gente tenta deixar esse paciente uns 5, 7 dias tomando enoxaparina, para ver se ele tem uma melhora pronunciada aí conversa com a família, você colocar termos de consentimento, faz os exames pré-operatórios para aí finalmente você indicar o procedimento, né? Posso dar uma opinião do tumor? É o seguinte, tive um caso, né? A gente no hospital lá de convênio, que é o Edmundo Vasconcelos, a gente tinha um paciente com tumor de próstata comprimindo ilíacas e cava. A perna do paciente enorme, um palmito, né? E o escroto dele é uma bola de futebol. E esse coitado não tinha prognóstico nenhum, tinha acho que 6 meses, 8 meses de vida, mas a gente conversou com um oncologista, com a esposa, e a gente colocou um stent de cava ilíaca, viu, Yazbek? E ele perdeu 20 quilos, só para você ter noção, assim, de edema, né, de membro inferior. E, assim, melhorou a qualidade de vida. Eu acho que a gente tem que pensar nesse aspecto também, né? Como é que é? Compaixão, né? Fazer um procedimento por compaixão, não um procedimento curativo. Porque muitas vezes o cara não vai morrer amanhã, vai morrer daqui 6 meses. Então, você pelo menos melhora a qualidade de vida dele, dos familiares, de ver ele naquela situação, né? O que você acha, Túlio?
Bom, assim, com certeza, especialmente doença metastática, muitas vezes a gente está falando de tempo de vida e qualidade de vida, né? E muitos dos procedimentos que a gente faz na medicina, especificamente na oncologia, mas também nas especialidades correlacionadas, é curar a qualidade de vida. E você deu um exemplo ótimo de colocar um stent e tirar 20 litros de água do paciente e melhorar a qualidade de vida do paciente nessa expectativa de vida de alguns meses que eventualmente ele tinha. Mas aí também, novamente, entra qual que é a doença de base, né? Então, se você pega, assim, um tumor de próstata politratado, você ainda está falando de alguns meses ou anos, né? Tumor de próstata metastático hoje vive muitas vezes mais de 10 anos, né? Quando você está falando, por exemplo, um tumor de pâncreas, que já fez 3, 4 linhas, daí muitas vezes a gente está falando em poucas semanas. Então, mesmo as intervenções que visam qualidade e conforto, que são extremamente importantes, acaba levando em conta, a gente volta para o ponto inicial do ponto de vista oncológico e qual que é a histologia do tumor e qual que é o comportamento esperado para aquela histologia, né? Então, uma doença crônica de pâncreas é diferente da doença crônica de próstata, por exemplo. E, obviamente, esse crônico da próstata favorece mais intervenções para melhorar sintomas e melhora de qualidade de vida. O Zerati fez uma pergunta, assim, considerando uma CNVA cava superior por compressão tumoral, né? O quanto que a gente pode esperar de benefício e o delta T de benefício, o tratamento antitumoral propriamente dito, com químio e com rádio, né? Eu acho que dentro dos tumores que mais relacionados com compressão tumoral, gente, um linfoma e um tumor germinativo de linha média, são dois ótimos exemplos que a gente espera uma resposta tumoral em poucos dias, né? Com linfoma, muitas vezes, antes mesmo de ter o diagnóstico definitivo, a gente já dá corticoide de altas doses, que já é parte do arsenal terapêutico para tentar diminuir a inflamação local de qualquer forma. E muitas vezes o linfoma, mesmo antes de saber o subtipo com corticoide de altas doses, o tumor começa a responder dia após dia, né? Então, é uma situação que a gente muito boa nesse sentido para desobstruir a síndrome de veia cava superior com tratamento antitumoral. Um tumor germinativo de linha média, que eventualmente seja agressivo ao ponto de abrir o quadro clínico também, com a compressão tumoral da cava superior, a gente também espera uma rápida resposta com tumoral, uma regressão tumoral com quimioterapia em poucos dias. Em contrapartida, se a gente pensar uma neoplasia do pulmão, adenocarcinoma de pulmão, SEC de pulmão, um sarcoma, mesmo com as novas opções terapêuticas, e a gente tem dado alguns passos importantes em melhorar o tratamento sistêmico com a neoplasia de pulmão, por exemplo, aí a resposta já seria mais questão de semanas, né? Então, é um pouco mais crítico, e talvez se a gente pensar no quadro clínico de adenocarcinoma de pulmão, que abre o quadro clínico assim de veia cava superior, daí talvez um stent para ganhar tempo nessas semanas para ver e controlar a doença se torna mais interessante. O Guilherme até fez um comentário, um stent revestido talvez impeça o tumor de infiltrar pela rede. A impressão que eu tenho quando o tumor é agressivo não é o revestimento que vai impedi-lo de continuar comprimindo. Eu não sei quanto que faz uma discussão filosófica, mas eu não sei se o revestimento do stent protegeria o tumor de infiltrar a rede e continuar comprimindo ou piorar a compressão mecânica da lesão. E isso quando o tumor é agressivo, né? Agora... Coisa também interessante é nesses tumores, que nem você falou, tem alguns que respondem, mas demoram um pouco mais para responder e talvez valesse a pena fazer para ganhar tempo, né? Numa situação de emergência, um tratamento endovascular. Mas também tem, acho que a questão técnica, né? Porque principalmente se você pensa em pôr um stent, você vai adaptar para o diâmetro que você consegue na hora lá, né? Se de repente esse tumor regride bastante, eu não sei até que ponto a gente consegue manter esse stent fixo na parede, né? Porque ele vai estar num diâmetro menor do que o vaso pode atingir depois dessa regressão do tumor, né? Então, isso talvez seja, não sei, até o Wiasbeck também, o Walter, se isso já não seria, de repente, indicativo para fazer uma angioplastia sem stent, né? E tem a questão também do tratamento clínico, porque a gente já pegou dois casos que eu gosto de usar para ilustrar lá no ICESP. Um deles, um paciente que tinha um neo de pâncreas já avançado, e ele tinha uma síndrome de cava superior, ele estava pletórico, assim, avaliando na UTI, dava pensando que ele ia explodir, né? Só que é um paciente de muito alto risco para fibrinólise e tal, pensando em ganhar qualidade de vida para ele. Ele tinha um tratamento clínico, decúbito elevado, anticoagulação. Eu cheguei a ver esse paciente, às vezes, em retorno no ambulatório, seco, sabe? Ele compensou muito bem, né? E é o que a gente vê na maioria das vezes.
E um outro caso, uma paciente jovem também, acho que 30 e poucos anos, com câncer de mama, e também, né, com uma qualidade de vida péssima, que a gente tentou melhorar com angioplastia lá no HC, e ela foi um desses casos aí que a paciente acabou tendo uma rotura da cava superior, tamponamento cardíaco, e ficou na mesa, né? Então é um assunto bem interessante mesmo. Zerati, eu acho que assim, o stent, a maioria, o de Palmas, que o Yazbek falou, acho que normalmente não é utilizado mais, que é um stent de aço. Mas se você usar um stent de nitinol, conforme tiver uma regressão do tumor, ele pode ir crescendo com o tempo. Existe uma discussão se você deve usar stent revestido ou não, que tem um trabalho que mostra uma melhor perviedade, não na cava, mas na veia inominada, né? Isso é uma outra discussão, se deve usar o revestido ou não. Mas eu acho que se você usar o de nitinol, não vai ter problema, não, que ele vai se adaptando. O grande problema que eles falam, principalmente do wall stent, é que ele não tem uma força radial, né? Você vai acabar não tendo, ficando a possibilidade do tumor progredir, reestenosar é alta no wall stent, que alguns trabalhos abordam o termo, né? Outra alternativa técnica, às vezes também que eu já vi, você colocar um stent mais longo, né, a partir da inominada, nem que faça kiss, né, a partir dos dois lados, porque com uma extensão maior cobrindo, ele fica mais aderido, assim, pensando no receio de migração do stent, né, de embolização, é uma outra alternativa técnica também. Isso, quando você tem lesão... Eu vou fazer uma pergunta, deixa eu só fugir um pouquinho, a gente volta para esse tópico de material, eu tenho algumas opiniões também sobre isso, já passei por algumas situações, várias, que a gente pode tentar dar os exemplos como vocês estão fazendo, mas eu gostaria de ouvir o Júlio, porque a gente, com todo esse arsenal endovascular, está sempre tendendo a invadir e fazer. Mas tem histórico de doentes, de profissionais que acompanham esses doentes durante muitos anos, com uma evolução um pouco mais benigna do que a gente está falando. Claro que existe o caso desesperador, não tenho dúvida. Mas eu gostaria de ouvir a opinião do Júlio a esse respeito. Bom, em primeiro lugar, eu gostei muito da apresentação do Guilherme, muito didática, muito bem apresentada, cronológica e principalmente didática, né? Porque você apresentou as diferentes formas quanto à intensidade de apresentação da síndrome de cava superior. Gostei muito, parabéns. Eu tenho pouca experiência, felizmente, André. Acho que apenas 2 casos em que nós tivemos até sorte, né? Porque já faz alguns anos conseguimos simplesmente abrir, sem estente, sem nada. Até porque aqui vem uma pergunta. Quando se fala em estente revestido, em termos de diâmetro, qual que mais vocês utilizam, quando utilizam? A pergunta vale para todos. É claro que, se partir do princípio de que não é necessário chegar ao diâmetro original da cava, aí qualquer um desses existentes na praça acabam se adaptando, dependendo, então, do quanto que você consegue dilatar. E, de outros tempos, eu tive pouca chance de participar de uma abordagem aberta, André. Não sei se foi isso que você queria ouvir, ou seja... Isso e o tratamento clínico? Quanto que o doente melhora? Não, era o que se sustentava, né? Pela falta de experiência e, muitas vezes, por causa da condição como um todo. Em geral, pacientes terminais, embora eu também concordo com esse tratamento paliativo que dê uma qualidade de vida decente para esses pacientes, mas mais do que isso não consigo contribuir. Vou dar um parecer de material. Não, até porque
Uma coisa importante também nisso que você está falando aí, para a gente não perder em relação ao tratamento clínico, porque muitas coisas, se a gente for pensar no paciente que tem sintoma por compressão do tumor, às vezes o sintoma não é só pela compressão da cava, né? Às vezes é um tumor volumoso, está comprimindo via aérea, parênquima pulmonar, e às vezes você submeter o paciente ao risco de uma angioplastia pode não ter aquela resposta que a gente espera, dependendo do tipo do sintoma, né? Não, eu só chamei atenção a isso porque, assim, se a gente botar critério, está aqui o Yazbek para dar a opinião dele, acho que ele levantou direcionado com isso, mas um quiche maior que 4 nem sempre é uma coisa tão dramática assim. Então, eu acho que se a gente começa a pensar assim, vira um tratamento padrão para uma compressão de cava, que não sei se é verdade, entendeu? Quer dizer, a grande maioria a gente não faz nada. Não é que você vai tratar todo mundo com angioplastia stent. Essa era a mensagem que eu queria passar, na verdade. Depois ele pode comentar. Só vou falar um pouquinho de material antes que a gente perca o mote. Eu tenho alguma experiência e quem tem acho que pode dar os pareceres. Com relação ao stent revestido, eu pessoalmente acho que ele não segura nenhum tipo de compressão tumoral, tanto faz se ele é revestido ou não. Qualquer que seja o stent, de aço, de nitinol, com força radial, sem força radial, com tecido, se o tumor crescer, vai comprimir. Eu acho que ele acaba tendo alguma indicação naqueles doentes que têm trombose e que você não consegue limpar, e aí você vai restringir a embolização de trombo por dentro da malha do stent. Acho que nessa circunstância. Hoje a gente não tem... Hoje a gente tem na verdade. Até há pouco não tinha nenhum stent revestido de alta força radial para essas situações. Hoje a gente tem aquele stent que eu não lembro o nome, que é aquele stent que você pode abrir, inclusive, em 2 etapas, que se usa para coartação de aorta, é o P-stent, se eu não me engano. Mas não tem outros. O resto que a gente tem é endoprótese. Tinha o wall graft, saiu da praça o wall graft de grandes diâmetros, e o problema do wall stent e do wall graft, de ambos, é que eles são stents muito longos, né? Você vai começar com 5, e se ele abrir mal, ele vai ficar com 7, 8, ele vai acabar dentro do átrio. Então, é muito complicado. O Venovo foi retirado da praça, era um que podia usar. Eu, pessoalmente, uso o Sinus Excel, que você tem de 40, 60, e aí você consegue se manter dentro da cava, né? Sem ter que ir para nenhuma das inominadas. Se quiser fazer o kissing, aí você pode usar qualquer um dos stents que vai até 14 dos autoexpansíveis. Esse Excel tem uma força radial bastante importante, ele é autoexpansível, mas pode usar qualquer um dos outros que vão chegar a 14 e mergulhar ele dentro dos sinos. Essa é uma opção que você tem se a tua trombose ou se a tua estenose progride para ambas as inominadas. O que eu mais tenho medo, agora também ainda falando de material, são esses stents longos, porque eles acabam indo para dentro dessa porção intrapericárdica da cava, que é o que o Walter estava falando, e uma rotura aí é catastrófica. Eu tive uma num tumor, só para citar então, a gente acabou fazendo uma esternotomia, tiramos o doente vivo, obviamente depois isso teve todas as consequências que a gente já sabe, mas é complicado, porque no tumor você não tem parede de veia para suturar, você não tem o que fazer, numa situação dramática. A gente acabou colocando o remendo, suturando na fibrose que estava por ali. E o stent já lá dentro, né? Que aí você não tem mais nada onde apoiar mesmo, que tudo rasga. Mas eu tenho medo dessas circunstâncias. Então, acho que de material é isso. Eu vou deixar, desculpe, para o Túlio uma pergunta chata que eu acho que é para outra reunião, mas assim, PIC dá bastante mais trombose do que catéter central, bem indicado. Acho que assim, a cultura da PIC a gente tem que rediscutir. Ele já sabe essa minha opinião, mas não é a cava que vai entrar aqui, mas a cultura da PIC a gente tem que realmente rediscutir dentro do hospital, ou não é do hospital não, né? Na saúde mesmo. Hoje, o próximo passo é para colher hemograma, vão pedir uma PIC. André, só fazer um rápido comentário nesse assunto, se você permitir. A sua opinião e do Guilherme é muito semelhante nesse aspecto, né? O Yazbek, volta e meia, também se manifesta. E a opinião de vocês não é baseada em impressão pessoal ou feeling, né? A opinião de vocês é baseada em dados científicos.
E eu acho que cada vez que eu olho a literatura, realmente fica muito claro que a opinião de vocês é embasada em dados científicos cada vez mais robustos. O X que eu garanto, a minha impressão é que, na verdade, a maior parte do corpo clínico e dos oncologistas não estão atentos ou não conhecem essa realidade estatística que o pique trombosa tanto a mais, né? Então, qualquer trabalho para rediscutir essa cultura vai partir de awareness do corpo clínico e dos oncologistas em especial, que eu acho que a grande maioria dos oncologistas não conhece os dados científicos que embasam a opinião de vocês vasculares, que de fato o pique trombose é muito mais do que o acesso de colocação central. Os nossos parceiros são nefros, porque eles sabem que a futura fístula vai embora com a pique, né? Porque você começa a ter um monte de flebites. Guilherme, você quer falar alguma coisa dessa história de material que a gente conversou? Não, então, eu acho que eu corroboro aí com a opinião de todos. E a gente, assim, a nossa visão com relação a stent é bastante conservadora, né? A gente evita atualmente de colocar stent, né? Se eu conseguir uma taxa de sucesso razoável ali na minha visão flebográfica, não coloco stent. No tumor, é aquilo, esses casos que eu apresentei são pacientes que ou tiveram um tumor ou tem um tumor que está controlado, mas não são pacientes que têm invasão da veia cava, não tem um tumor ali na região do mediastino comprimindo a cava. São pacientes com... o catéter foi talvez o maior causador aí do evento, né? Eu tenho muito receio quando coloco o catéter naquela paciente que tem um IMC alto, é aquela paciente que tem uma mama grande. Eu tenho muito receio, porque a visão que você tem em decúbito dorsal, quando você coloca o catéter, que o catéter está na posição, quando a paciente levanta, a mama puxa o catéter para baixo e aponta, sei lá, eu já vi paciente ficar com a extremidade do catéter na inominada. Então, isso me dá muito receio. Então, isso talvez seja um causador. E um dos pacientes que a gente tratou foi uma paciente que tinha um MC de 40, nesse sentido, né? A gente, com relação à síndrome de veia cava e tratamento em tumores, eu tenho contado nos dedos os casos que a gente fez, acho que foram 3 ou 4. Então, eu tenho muito pouco a colocar com relação a isso. Eu corroboro, eu acho que assim, tem que individualizar o tratamento, acho que tem que conversar com o oncologista e deixar isso como uma opção, aí, última opção eventual, né? Eu dei uma levantada recente, porque está editando aquele livro lá de cirurgia vascular em oncologia. Eu fiquei de comentar o capítulo de tórax, a gente falou de síndrome de cava superior, e acho que a tendência é mesmo essa que você falou, Yasber, que é tentar evitar a questão do stent, né? Até porque esse é um pouco que você consegue melhorar, né? A gente não precisa chegar no calibre original da cava, você já consegue melhorar a situação do paciente, tirar ele da emergência, e às vezes o tratamento aí, químio, radioterápico, às vezes com o tempo ele ajuda a regredir o tumor e manter aí a melhora clínica do doente, né? Acho que é isso aí mesmo. Deixa eu só falar que o stent que a gente usou, que eu não lembrava o nome, tá difícil aqui lembrar o nome das coisas. A gente usou um da Bard, André, que é o Lifestream, que é um revestido cromo cobalto, é balão expansível. Mas vai até 14 só. A gente usou até 14, porque... Ele é longo, né? Você vai ter que entrar na iluminada. Não. Esse daí era curto, a gente colocou exatamente na cava, porque as duas inominadas estavam livres. Eu não lembro o comprimento, mas foi exatamente na cava. Então, esse 60, deve ser, né? 60 é o seu limite ali, é o tamanho meio da cava. Pode ser. Mas é isso, é um stent balão expansível, né? Vou deixar uma pergunta para o Túlio, para o Zerati, para o Yazbek, que lidam bastante com coagulação, agora nem tanto com a trombose de cava. Assim, o que a gente também tem visto, e regride muito, por isso que a gente é menos agressivo, mas eu quero ouvir a opinião de vocês, é o trombo no átrio, né? Aquele trombo que se continua do catéter e fica deitado no átrio. Que assim, sempre ligam para a gente com algum grau de desespero. E eu tenho para mim que esse trombo está grudado na parede, nas trabéculas, no coração. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Quer dizer, eu não acho ele nem é contraindicado, nem é indicação para tirar o catéter, nem é contraindicação para tirar, se quiser tirar. Eu só acho que a gente precisa rediscutir talvez a anticoagulação. Não sei o que vocês pensam a esse respeito.
Bom, como clínico, realmente essa é uma situação que recorre com certa frequência, né? Inclusive, nós hoje já tivemos alguns casos em comum, né? E de fato, é sempre um susto. De fato, minhas ligações para o vascular eram num tom de voz mais assustado do que atual, né? Agora, todos os casos que recentemente eu tive nesse sentido, a gente, de fato, preservou o catéter e fez tratamento conservador com anticoagulação. E eu não lembro de nenhum paciente desse que tenha tido uma complicação embólica por conta desse trombo. Eu tenho tabulado mais ou menos os 25 pacientes que têm trombo na extremidade do catéter. E o que a gente vê uma associação é aquele catéter um pouco mais introduzido, né? E esse paciente, praticamente todos os pacientes que eu avaliei nessa casuística, esse paciente tinha um catéter ali quase no interior do átrio mesmo. Na verdade, esses pacientes a gente tratou todos com o DOAC, tá? Ou a rivaroxabana, ou a pixabana, ou a edoxaban, e assim, nenhum deles teve maior complicação. A maior, assim, o que haveria um maior problema é aquele trombo que é céssio, né? Que aí você teria a possibilidade de ele migrar. Mas nenhum dos casos são trombos que parecem um novelo grudado no átrio e eles, eu vejo algo bastante seguro tratar ele, manter o catéter se estiver funcionando e anticoagular esse paciente. Até porque mesmo quando a gente tira esses catéteres, né, não tem mobilização do trombo. Acho que eu vou na mesma linha também. Acho que a anticoagulação só libera o uso do catéter. Eu teria receio só de eventualmente fazer um tratamento fibrinolítico, né? Porque às vezes esse coágulo faz mecanismo de válvula, né? De tentar algum tratamento de fibrinolítico por causa do risco desse coágulo desprender. Mas se ele tiver com fluxo, ainda que sem refluxo, né, manteria o catéter, anticoagulação só e liberaria o uso. Né? Meu único receio seria com fibrinólise. E as Beck deixou a gente na sinuca de bico, né? Se ficar curto, trombose acaba, se ficar longo, trombose mata. É bem por aí. Eu gosto de deixar a pontinha dentro do átrio, assim, eu prefiro. Eu também gosto, eu prefiro. Não faço isso em casa, crianças. Uma coisa que eu tenho colocado para o pessoal, que eu acho que é interessante, a gente meio que padronizar, eu sempre tenho colocado para o meu grupo para fazer o que? Injetar um pouco de contraste na hora que você tiver, são 5 ml de contraste, na hora que você está com a ponta do catéter dentro do átrio, para você... primeiro, você vai ter o quê? Vai ter do ponto de vista legal, você está com o teu catéter dentro do átrio. Segundo, você vai ter, de fato, uma melhor avaliação da posição do teu catéter, né? E terceiro, que eu já tive um caso que o paciente migrou o catéter e foi para dentro da ásigos. E aí o que acontece? O paciente ficou com uma certa disfunção. Se eu tenho uma imagem do intraoperatório mostrando o posicionamento adequado, você não tem indagação nenhuma do paciente, né? Então, acho que isso é importante. Legal. Agora, esse negócio de deixar curto, eu acho legal que também vai ao encontro com a nossa conversa sobre a PIC, né? A PIC diversas vezes fica curta, diversas. Até porque ela não tem o acompanhamento radioscópico ideal, né? Aquilo é feito ou com um acompanhamento da atividade elétrica e o catéter teoricamente interferindo nessa atividade elétrica, ou é simplesmente no tato da enfermagem ou do profissional médico que passa, porque a grande bandeira é mais barato, não precisa de centro cirúrgico, não sei o quê, mas no fim, vários deles acabam muito mais proximais do que a gente gostaria, ou mais próximos ao membro, à extremidade do membro, do que a gente gostaria, não centrais. Isso acompanhado de uma incidência de trombose bem significativa. No Brasil a gente não tem, eu não sei como é que os americanos lidam com isso, porque eles propalam que usam isso, mas eu tenho um verdadeiro pavor de um negócio que eles chamam de midline, né? Talvez o Túlio tenha ouvido, a gente ouve pouco, mas os intensivistas e oncologistas às vezes usam muito o midline, que é uma mini PIC, né? É um mega gelco ou uma mini PIC. Isso para mim é um negócio temerário, não sei. Não sei se vocês têm experiência. Acho que para no meio do caminho, né? É esquisito.
Acho que o PIC, minha única vantagem que tem é econômica, né? Porque eu não vejo vantagem para o paciente, vantagem, né? É porque diminui o custo, porque não há o staff médico que passa fora do centro cirúrgico, mas para, assim, oncologia, pensando em tratamento quimioterápico aí médio prazo, pelo menos não vejo vantagem nenhuma mesmo para o PIC, né? Não tem muito sentido. Essa vai ser uma aula específica. Doutor, E outra, você troca um catéter de 15 centímetros por um de 50 centímetros, quer dizer, é muito mais estímulo para ter trombose, né? É um negócio mais ou menos óbvio. Quer dizer, você vem desde a basílica até a cava, que dá aí uns 50, 60 centímetros. O outro não, é curtinho, da jugular até a cava. E o PIC ainda vai em vez de menor calibre, né? Isso. Com vez de menor calibre, mais longo em vez de menor calibre. Ele tem tudo para dar mais trombose mesmo. Lógico, é óbvio. Veias menores. Né? É. Tá bom. Não sei se alguém que está ouvindo a nossa discussão queira participar, ficou meio centrado nos debatedores. No chat a gente não teve nenhuma pergunta. Não tivemos. Ó, o Felício. Está mudo. Está mudo. Deu para ouvir? Agora sim. Fala, Felício. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu cheguei atrasado na aula, infelizmente. Eu vou colocar uma perspectiva outra, não é o termo exato da aula, mas é que assim, em NEF, quer dizer, os renais crônicos, principalmente, com uma certa frequência, acabam tendo trombose de cava secundária a catéter de longa permanência e, na maior parte das vezes, né, o André tem bastante experiência, acaba sendo feito tratamento clínico da trombose de cava, não de trombose de subclávia, que muitas vezes se usa stent, mas na trombose de cava muitas vezes é feito tratamento clínico e o resultado, na maior parte das vezes, acaba sendo satisfatório. Agora, alguns pacientes ainda persistem com edema de face, com certo, né, que às vezes causa um certo desconforto, mas eu queria ver nesses casos se vocês, como grupo, né, tem experiência de usar stent nesses casos na cava. Eu acho que a gente aí no Centro de Nefrologia não tem nenhum caso que esteja com stent na cava. Mas para alguns que ainda ficam um pouco sintomáticos, queria saber a opinião de vocês em relação a essa possibilidade. Posso falar, André? Seguinte, tem uma classificação de quadro clínico, é de um chinês, aí eu tenho até no Word, mas eu vou falar aqui. Leve edema de face, moderado, o cara já tem tosse, já tem uma dispneia de vias aéreas superiores, grave Sim. já tem 1, 2, 3, 4, grave já tem edema cerebral, e 5 é óbito, né? Então, eu acho que tem que tratar os casos graves, viu, Felício? Porque é um procedimento invasivo, com uma perviedade que não é uma maravilha. Então, assim, edema de face, eu acho que a gente pede para o nefrologista dar uma enxugada no paciente. Que nem sempre é o suficiente. Mas eu compreendo, o risco acaba sendo grande. Né? E outro problema é que esses casos não dá para tirar o catéter, é um catéter que às vezes funciona mal, então muitas vezes tem que usar trombolítico, a gente fica numa situação meio difícil, mas que na maior parte das vezes dá certo, né? Pelo menos você acaba não expondo o paciente ao risco do procedimento aí no caso, né? É que tem reestenose também. Acho que o Guilherme não falou esse tópico, mas existe reestenose a médio prazo. Os stents e angioplastias venosas, diferentemente dos stents e angioplastias do território aorto-ilíaco, por exemplo, eles duram uma média de 6 meses. Então, nós estamos lidando com um doente que vai ter que ficar trocando catéter às vezes e uma durabilidade restrita. Viu, André? Quer falar? Quando você vai estudar as taxas de patência, uma coisa que chama atenção é que eu tenho um dos slides, quando você fala de taxa de patência no paciente dialítico, é menor do que o paciente com catéter associado a tumor. Esse paciente dialítico, por motivos do próprio paciente, eventualmente a quantidade de catéteres, então, ele tem uma patência pior do que o paciente que tem o catéter só oncológico, só pelo quadro oncológico. Mas, assim, é claro, se você tem uma disfunção da fístula, o catéter não está funcionando, aí você vai ter que lançar a mão
eventualmente de uma abordagem mais agressiva, né? Mas é aquilo, sempre se conseguir evitar implantar o stent é melhor, né? Não é à toa que estão até colocando a possibilidade de uso do balão com droga nesses pacientes dialíticos, né? Mostrando uma perviedade maior, a um prazo maior do que o balão sem droga. Então, teria essa opção também. Evandro, queria aproveitar a pergunta anterior dos catéteres de longa duração. A cardiologia tem muita coisa a ver com a área de vocês. Então, falaram muito em trombose da cava. Existe ou vocês fazem alguma profilaxia dessa trombose usando para esses catéteres de longa duração antiplaquetários? Essa seria uma pergunta que estou fazendo. E depois de colocação de stents, se em vez de usar DOACs, que tem uma taxa de hemorragia maior, o uso de antiplaquetários. Estou falando isso porque a gente te coloca marca-passo e sabendo que os fios de eletrodo marca-passo vão ficar indefinidamente quase, a não ser que tenha algum problema de fratura, etc., dos catéteres, eu, pelo menos na minha clínica, uso rotineiramente antiplaquetários para evitando a possibilidade remota, talvez, de formação de trombos de coágulos ao nível desses catéteres, embora não tenha luz. Eu não sei se posso, com isso, dar algum tipo de contribuição na discussão que os senhores estão tendo, que eu acho fantástica. Túlio deve saber, tem mais de um trabalho discutindo anticoagulação profilática, não é nem antiagregação, é anticoagulação profilática nesses pacientes, até porque eles recebiam anticoagulação pela doença tumoral, não era só pelo catéter. E isso meio que caiu por terra, de que realmente ajudaria a prevenir a trombose correlacionada a catéter. Hoje, inclusive, nesses catéteres de longa permanência, à exceção dos de diálise e dos mais calibrosos de aférese, há grupos que não heparinizam o catéter, só lavam com solução salina. Quer dizer, tudo isso acabou tendo um retrocesso nesse sentido, né, na terapêutica antiagregante e anticoagulante. Antiagregante eu não sei porque eu não tenho experiência. Não sei se alguém quer comentar. André, com relação ao que você falou da salinização, lá desde 2015, já tem uns 5 anos, mais de 5 anos que a gente não hepariniza mais portes no AC Camargo, só a solução salina. Com relação aí à profilaxia, é claro, eu vou esperar o Túlio falar, mas, assim, de fato, acho que alguns trabalhos antigos davam mini dose de varfarina, né, para tentar ver se tinha benefício, e parece que não houve benefício aí com relação a prevenir tromboembolismo venoso associado a catéter. Né? Do ponto de vista oncológico, quem fez um estudo muito interessante foi o pessoal do Charité, em Berlim, na Alemanha, né, o CONCO, o Charité Oncologia. Eles pegaram pacientes com adenocarcinoma de pâncreas e fizeram um estudo prospectivo randomizado. Então, a gente sabe que entre os tumores, uns trombosam mais do que o outro, e pâncreas é o que trombosa mais. E eles fizeram enoxaparina, dose profilática, para metade do estudo prospectivo randomizado mesmo. Então, metade recebeu enoxaparina e outra metade só observação. A conclusão desse estudo prospectivo randomizado, que os pacientes com profilaxia primária na verdade, eles tiveram complicações do tratamento, mas não tiveram benefício clínico em termos de redução de tromboses significativas. Então, na oncologia como um todo, independente do tumor, independente da presença ou não de catéter central, a gente não faz prevenção medicamentosa primária para os pacientes, não. A não ser paciente internado, no perioperatório, no momento atual, mas paciente ambulatorial, na rotina, a gente não usa prevenção medicamentosa para trombose com ou apesar do catéter. Acho que foi uma reunião bastante produtiva, um tema bastante interessante. Acho que tem um assunto aí para discutir, outras reuniões aí para a gente trazer de volta. Acho que até pelo horário aí, acho que a gente podia encerrar. Queria agradecer aí a participação de todos. Aí, obrigado, Túlio, aí, por ter aceito o convite. Com certeza você vai receber outros aí na nossa reunião mais para frente. É um prazer ter você aí, uma honra para a gente. Agradecer também o Yazbek, o Walter, Yazbek pela apresentação, parabenizar pela apresentação, o Walter também pelos comentários, e reforçar aquele pedido do André, né, para quem
tiver algum assunto aí, ou algum caso que queira apresentar, você também, Túlio, alguma coisa relacionada à oncologia aí que a gente possa ter uma interface aí, a gente está à disposição também para a gente programar as próximas reuniões aí. Queria agradecer, então, a presença e a participação de todos aí. Obrigado. 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 Parabéns, Yasbek. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Pessoal, obrigado. Podemos encerrar a reunião, a gravação.